Olá, turma! Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? A professora aqui já tá morrendo de saudade, doida para que a gente possa se reencontrar, mas a gente fica ali nesse aguardo, se cuidando, né? Então, nós vamos para a nossa quarta aula, na verdade, essa é a nossa quarta semana, nesse mesmo formato EAD, professora aqui gravando o vídeo, falando com note, né? Mas na esperança de que vocês estejam assistindo e fazendo tudo direitinho, tá? Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o abstracionismo, né? Então, aqui eu tenho uma obra, inclusive, que está lá no livro, que é bem interessante, porque é uma obra figurativa, né? E está aqui para a gente entender um pouquinho a questão do abstracionismo, né? O abstracionismo é quando se busca não retratar, né, nenhuma figura conhecida, nem animal e nem figura humana, assim como também não vai se trabalhar a questão da paisagem, né? Então, o que a gente percebe? Que a maioria das pinturas que a gente vem estudando ao longo, né, da vida da gente, elas são, de fato, figurativas, né? Ou, pelo menos, paisagem, mas a grande maioria é figurativa, porque ela representa, ela tem uma figura principal ou várias, né? Elas têm essa questão de retratar alguém, certo? Então, para a gente relembrar também um pouquinho, na outra aula, né, a gente falou sobre a Tarsila do Amaral, e aí tinham duas obras lá que a gente estudou, e que foram a Negra, né, em que ela fazia aquele primeiro desenho para depois fazer a pintura principal, né? Então, o que algumas pessoas chamam também de esboço, né? Ou de desenho preparatório. Hoje eu trouxe aqui a pintura do Abapuru. Então, por que essa pintura? Porque mesmo ele sendo assim tão diferente, né, com esse formato diferenciado ali, a gente ainda tem uma noção de que estamos, de que a artista retratou, né, a figura humana, tá? Então, essa obra aqui é de 1928 e ela não está aqui no Brasil, tá? Essa obra, ela está em outro país. Ainda relembrando um pouquinho, né, das nossas obras que a gente já estudou durante esse ano, né, lembrando que a gente viu também a questão do pontilhismo. Mesmo o pontilhismo, com esses pontinhos todos soltinhos, só próximos, né, ainda assim, a grande maioria das obras também elas são figurativas, porque a gente consegue perceber ali, né, a questão da figura humana, também da figura do animalzinho, no caso dessa imagem ali. Essa obra, né, também ela é interessante, é do Renoir, ela faz parte lá do movimento impressionista, a gente também viu, né, essa obra no decorrer das nossas aulas, mas o que é interessante ali? Porque mesmo trabalhando essa questão das pinceladas soltas, né, da tinta parece até meia borrada, né, ainda assim a gente percebe o quê? A questão da figura humana, né? Então, como eu falava, a grande maioria das obras que a gente estuda, né, o tema principal é a questão do figurativo, né, da figura humana, como algo central, tá? E vocês vão perceber também, né, que ao longo dos anos a gente vai estudando, a gente vai perceber que além da figura humana, a figura humana feminina, né, é o que aparece mais em relação a tema de pintura para os artistas. Então, o abstracionismo, né, ele vai dizer que nem todo desenho precisa ser figurativo. As imagens, as pinturas, elas devem ter um âmbito diferenciado, ou seja, não preciso ter uma figura lá que represente alguma coisa. Ele não tem compromisso com a realidade, da grande maioria, né, das pinturas ali abstracionistas, elas têm a ver mesmo com a questão do uso das cores, dos borrões, das linhas, né? Então, e nós temos também inúmeros artistas que já tentaram, pelo menos, ou iniciaram com a tentativa de trabalhar com o abstracionismo, nem que fosse
como uma tentativa de soltar mais, né? Liberar criatividade, essas coisas assim. Então, às vezes, tem artistas que não se diziam artistas abstratos, mas que em algum momento da vida experienciaram, né? A questão do fazer artístico pela pintura abstrata. E o que eles queriam dizer? Que não se importavam, então, né, com a questão do real, mas o que para eles era fundamental eram as formas, as linhas, as cores, a composição e a sensação do artista em relação aos elementos da linguagem visual. Elementos da linguagem visual a gente já viu lá no comecinho do ano, né? Mas eu vou voltar a falar um pouquinho, né? Então, aqui, ó, a gente tem aqui um pouquinho da questão dos elementos da linguagem visual. A gente já viu isso em sala, mas para a gente relembrar o que são esses elementos, né? O ponto, né? Que lembrando que tem o ponto geométrico, o gráfico e o físico, e a gente viu em sala cada um deles, né? As linhas, que tem vários tipos diferentes, a horizontal, vertical, inclinada, curva, pontilhada, enfim, um monte, e que ela pode aparecer nas obras, né, com essa infinidade ali de formas, de espessura também, né, às vezes pontilhada, tracejada também. A questão das cores, então, para eles era algo assim bem importante, então eles trabalhavam bastante essa questão, né, do uso da cor. Alguns artistas gostavam de trabalhar as cores puras, né? O que são as cores puras? As cores primárias, né, e sem mistura, que é o caso do artista Piet Mondrian, que a gente vai ver depois. E também a utilização, né, um dos elementos também é a questão das formas geométricas e as formas orgânicas. Diferenciando, forma geométrica, por exemplo, essa tampinha aqui, redondinha, forma geométrica. Deixa eu pegar isso aqui, um papel douradinho que tem um formato irregular. Isso aqui é uma forma orgânica. Ela não tem uma forma, ela está delimitada, é uma forma fechada, mas ela não é geométrica. Ela é o que a gente chama de forma orgânica, tá? Outra questão que é utilizado, que é um elemento da linguagem visual, é o volume, né? Que tem a ver com a sombra e a perspectiva. Então, a sombra é quando a gente trabalha a questão do sombreado na imagem, né? Que dá essa ideia de volume. E a perspectiva, ela causa a ilusão de tridimensionalidade. Isso eu mostrei na sala, desenhando lá o quadradinho e fazendo o cubo, mostrando para vocês, né, essa diferenciação, né, que se dá em relação à perspectiva. E também os alunos fizeram, né, vocês fizeram um desenho, e eu fiz no quadro até um desenho de perspectiva, onde aparecia a linha do horizonte, ponto de fuga, né, e que mostrava exatamente essa questão de como a gente faz essa ilusão de que as coisas, elas têm essa tridimensionalidade. Onde eu fiz o desenho lá das arvorezinhas e mostrava para vocês, né, como é que a gente vai colocando no papel para que isso tenha essa ideia, né, de 3 dimensões. Então, o abstracionismo, ele não pegou só a parte artística, só a pintura. Ele foi para outras áreas também. Uma das áreas que o abstracionismo também apareceu foi a questão da arquitetura, né? Então, aqui tem 2 imagens que eu achei interessante. Primeiro, né, que o abstracionismo surgiu na Alemanha. E aí, aquela imagem de cima, ela é da escola Bauhaus, né? É uma escola de designer e inicia essa ideia, na verdade, né, de abstracionismo na arquitetura a partir também de Bauhaus. Bauhaus, eles estavam produzindo o desenho para não só de arquitetura, mas para vários produtos também, para móveis de casa, tudo isso com um designer inovador, um designer moderno, né, diferenciado. Então, ali depois tem uma imagem de uma construção, que eu acho que a gente consegue entender bem o que seria o abstracionismo dentro da arquitetura, né?
que faz com que a obra ela tenha essas linhas também bem diferenciadas. Então, não está mais conceituado como a parte da casa, do telhado, janelinha, onde tudo a gente já sabe onde fica, né? Ali parece que foi, sabe, misturado tudo e colocado no local. Então, a gente consegue entender melhor, né, com essa imagem que está ali embaixo. Por que essa obra aqui, né? Primeiro porque o abstracionismo, ele também foi para a parte da música. E essa obra aqui é do artista Kandinsky, se chama Linha Transversal, ela foi feita em 1923. E como eu falei já em sala para vocês, né, Kandinsky ele tinha uma ligação muito íntima com a questão da música. Então, quando ele retratava as obras dele, abstracionistas, ele fazia uma ligação, uma interação com a questão da música. Era como se ele estivesse retratando em forma, né, de linha, de cor, né, música, som, né, as escalas musicais, né, isso era algo do próprio artista Kandinsky. Também, né, a questão do abstracionismo, ela foi para a parte da literatura. Aqui no caso eu trouxe, né, o que a gente chama de poema concreto, né? O artista é Augusto Luiz Braune, de Campos. Ele é um artista paulista, né, brasileiro. Então, para a gente ter uma noção, o que seria essa obra, um poema concreto? Ele tem muito mais a ver com essa questão de como a gente visualiza, né? Ou às vezes de como a gente faz a leitura daquilo ali, da sonoridade, do que de fato com aquilo que está escrito, né? Então, ele trabalha com essa questão também de como é escrito, né? Vocês podem ver ali que ele está utilizando a mesma palavra, né? Para escrever lixo, mas ele usa a palavra luxo, né? Então, ficou bem interessante a forma como ele faz essa obra dele aqui. Então, as divisões da arte abstrata. Esse aqui é uma obra do abstracionismo informal, né? Foi feita por Paul Klee. E o interessante dela é que a preocupação, né, são os estados internos, as emoções, os sentimentos do artista. Esse tipo de abstracionismo também é chamado de abstracionismo lírico, tá? Tem livros que vocês vão encontrar com o nome de abstracionismo informal e tem outros que vai ser encontrado como abstracionismo lírico, que tem a ver com essas manchas também, né? Então, o uso dessas manchas do grafismo, né, que são esses traços ali de diferentes formas, né? O que tem aqui, né? Primeiro que eles não têm a preocupação de colocar as formas geométricas, né? Parece borrões de tinta e depois trabalhado esse grafismo por cima com a tinta preta, né? Então, ele se difere bastante com o que a gente vai ver a seguir, que é o abstracionismo geométrico. Aqui, essa obra é do Piet Mondrian. Esse artista aqui, ele não era um artista abstrato, ele foi se tornando aos poucos abstrato, né? Ele começou trabalhando com a abstração de uma árvore, então ele começou a simplificar, até que ele chegou, né, em obras onde tinham esses retângulos e quadrados aqui. E se a gente perceber, né, a questão do uso das cores, né? Então, aqui ele tem o preto, o vermelho, o amarelo e o azul. Na grande maioria das obras dele, ele utiliza o preto e o branco, mais as cores primárias, que é o amarelo, o azul e o vermelho, tá? E aí ele vai trabalhando exatamente dessa forma aqui, com muito rigor, que a gente fala, né? Ele não está preocupado em representar sentimento, ele tem uma ligação maior com a questão da razão. Lembra quando eu falei, né, que ele inicia esse processo de abstração
com desenho de árvores, onde ele vai simplificando, simplificando, até que chega num desenho, uma imagem, onde aparecem vários, né, quadrados e retângulos, e que já não tem mais nada a ver com aquela árvore. Só que quando a gente vê o processo inteiro, a gente consegue perceber da onde que vem a ideia. Então, muitas vezes, né, tem obras dele, por exemplo, que são feitas a partir de uma fotografia vista de cima de uma cidade. Só que a gente consegue fazer essa relação a partir do momento em que a gente lê a descrição da obra. Porque quando a gente olha, né, o que a gente percebe? Simplesmente essa questão das cores e das formas, como é no caso essa obra aqui. Então, assim, enquanto isso no Brasil, né? Então, no Brasil nós temos uma outra situação, vamos dizer assim. Até vou pegar meu livro aqui, ó, né? Porque eu fiz algumas anotações, né? Primeiro que ela surge aqui no Brasil a partir de 1940, né? Por que só em 1940 que surge aqui no Brasil? Porque a gente tem que pensar que nós temos, né, uma questão de que a arte geralmente, né, as grandes manifestações, elas surgem na Europa para depois elas virem gradativamente para os outros países. Então, leva um tempo. Então, aqui nós temos, né, a questão de 1922, a independência do Brasil, né? Então, mais ou menos ali nessa época vem a Escola de Belas Artes para o Brasil, né? Vem também uma comitiva de pessoas que vem ensinar os brasileiros a pintar dentro dos moldes acadêmicos, né? Eles vêm ensinar daquela forma, que se chama Missão Artística Francesa, né? Que é proveniente a partir da ideia de que a família real estava instalada no Rio de Janeiro e queria uma produção artística, e queriam artistas que pudessem retratar o cotidiano da família real. Então, nós temos a ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Carlos Gomes foi um grande produtor de peças como é que eu vou dizer? Eram teatros, mas eram óperas, né? Mas que se assemelhavam, né? Contavam uma história. Então, o Guarani, de Carlos Gomes, inclusive, ganhou um prêmio na Europa, né? Lá em 1870, né? Na Europa já estava iniciando o movimento impressionista. Aqui no Brasil nós tínhamos uma outra situação. Em 1889, então, vem a Proclamação da República. O expressionismo chega aqui, né? Muito tempo depois. Lá na Europa nós tínhamos o expressionismo em 1905. Aqui a gente ainda estava produzindo obra mais ou menos no feitio, né, acadêmico. Lembrando que em 1922 nós tivemos a Semana de Arte Moderna, onde os artistas brasileiros começaram a retratar as coisas daqui do Brasil de uma forma diferenciada. E ali vai mostrando, né, que o abstracionismo chegou aqui no Brasil a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? Junto com o abstracionismo vem o concretismo e o neoconcretismo, que são vertentes, né, dali. Então, o concretismo tem a ver com a produção dessas imagens ou de textos, né, com o mínimo de recursos possíveis, né, e o neoconcretismo também. Aqui nós temos 3 obras de artistas brasileiros, esse aqui do Antônio Bandeira, que se chama Paisagem, e se a gente olhar com bastante atenção, a gente consegue, inclusive, ter uma noção quase de uma paisagem. Pela linha que tem no meio, a gente consegue subentender, né, uma linha do horizonte, assim como a obra do meio, né, que é uma escultura, né? Então, essa obra aqui é do Luiz Sacilotto, e essa outra obra ela tem bastante a ver com o concretismo, pelo uso das cores, a forma como eles utilizam, né? Então, também com o abstracionismo geométrico, pela forma do uso das cores ali que a gente consegue perceber. A atividade que vocês vão fazer
Na verdade, são 2 desenhos. Um deles é do abstrato informal e ele sugere que vocês coloquem, por exemplo, um cordão. Deixa eu pegar aqui. Ai, eu não tenho cordão, mas eu tenho meu outro fone de ouvido. E coloquem em cima da folha. A partir do momento que colocou ali em cima da folha, né? Vocês vão pegar com uma caneta e desenhar exatamente como é que esse barbante ficou colocadinho ali, né? E ali você vai ter o desenho abstrato informal. Para o outro, para o desenho abstrato geométrico, tá? Você pode recortar papel colorido em formato de formas geométricas, colocar ali e depois preencher com a lápis, né? Pintar, desenhar outras formas ali no meio. Então, isso são algumas técnicas que podem ser usadas. Vocês vão usar o que vocês acharem melhor, a forma como vocês entenderem melhor, tá? Mas o que fica, então, de atividade é a página 31, onde vocês vão fazer 2 desenhos, um do abstracionismo informal ou lírico, que é aquele lá das linhas mais soltas, das manchas, e o outro é do abstracionismo geométrico, onde aparecem essas formas geométricas, né? Essa utilização ali. Dá para lembrar dos 2 artistas também, aquele do Paul Klee, onde tem as manchas e depois só o grafismo, e o outro do Piet Mondrian, onde tem aquelas formas lá geométricas, onde tem os retângulos e os quadrados, e a utilização das cores primárias. E é isso. Boa semana para vocês, tá? Fiquem bem. Beijo!